Oi, Mayara, tranquilo? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos só esperar o Marcos entrar pra gente começar a live. Oi, vamos que vamos. Então, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Leonardo Nogueira, eu sou estudante do terceiro período de jornalismo da UFRJ e eu queria saber de vocês, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem com vocês por aí? A imagem tá legal? Diz aí pra mim nos comentários. Queria agradecer ao pessoal da conversa pela oportunidade, pelo convite. E é isso. Vamos esperar ele entrar. Ótimo, gente. O nosso papo de hoje vai ser sobre representatividade negra no jornalismo esportivo. Mas a gente vai falar do jornalismo de uma forma geral. Então, assim, vai ser super legal. Olá, sejam bem-vindos. E, gente, mandem perguntas na caixinha de perguntas aqui, ó. Podem mandar pra gente, porque fica mais fácil da gente conseguir fazer as perguntas pra ele. Oi, boa noite pra quem tá chegando. A gente só tá esperando o Marcos entrar pra começar a conversar, tá bem? Tô vendo que tá entrando uma galera aí que não faz parte da ECO. Então, galera, para quem não conhece o A Conversa, ele é um projeto criado e pensado por estudantes dos três primeiros períodos de jornalismo da UFRJ, com a orientação da professora Cristiane Costa. E o objetivo do projeto é colocar em contato nós, estudantes dos três primeiros períodos de jornalismo da UFRJ, com profissionais com carreira já consolidada, para a gente aprender um pouco mais com eles e sugar um pouco dessa experiência profissional deles. E é isso. Sejam bem-vindos, galera. Qual
E a gente está esperando o Marcos, para quem está chegando agora. Gente, não esqueçam de mandar perguntas. A gente vai ter um tempinho separado aí para fazer as perguntas de vocês. Então, a Laura pediu para falar um pouco de mim. Galera, eu sou estudante de jornalismo, terceiro período, da UFRJ, moro em Santa Cruz, o último bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou produtor cultural, faço parte da Agência de Redes para a Juventude, que é uma agência que faz trabalho com jovens de periferia. E é isso. Acho que se eu falar mais, eu vou acabar me enrolando aqui, porque muita coisa. Sejam bem-vindos. O Marcos entrou, hein, galera? Vamos lá. Vamos chamar o Marcos aí para falar com a gente. A gente está aguardando aí, ele está conectando. O homem chegou, hein? Opa! E aí, fala, Léo, beleza? Fala, Marcos, tranquilo? Então, cara, Tranquilo, me atrasei um pouco, tava comendo, é sempre uma cerimônia comer aqui, então acabei tava me comendo atrasando um antes? pouquinho aí. Tava fazendo um lanche, achei que fosse mais rápido, aí o telefone tocou, tive que entregar um texto também, então já peço antecipadamente desculpa pelo pequeno atraso aí. Vida de home office, né, cara? É, tá meio rodízio, né? Porque a redação é um lugar muito cheio, então algumas medidas foram tomadas para evitar esse contato direto entre as pessoas, e o rodízio é uma delas. Então a gente fica alguns dias em casa, vai à redação outro dia, tá nesse rodízio. De casa é uma rotina diferente, né? Você tem que se adequar, ter essa rotina de horário. Então, comer é uma coisa que não adaptei muito bem ainda, por isso que eu estava atrasado pro meu. Não, tranquilo. Então, Marcos, me apresentando de novo, eu sou Leonardo Nogueira, eu sou estudante do terceiro período de jornalismo da UFRJ. Gente, esse é o Marcos, é o nosso convidado de hoje. Ele é jornalista esportivo do Sport TV, é editor na TV Globo e colaborador do Notícia Preta. Marcos, é um super prazer te receber aqui para essa conversa de hoje. Eu estou super animado. Eu esperei muito por esse momento para falar com você. Eu sou super fã Pô, do que seu bom. trabalho e é muito bom ouvir pessoas na TV que eu possa me espelhar. Cara, falando um pouco do É a Conversa, é um projeto criado e pensado por estudantes de jornalismo, estudantes dos primeiros períodos de jornalismo da UFRJ, com a orientação da professora Cristiane Costa. E o intuito do projeto é colocar em contato a gente, né, estudantes dos três primeiros períodos de jornalismo da UFRJ, com profissionais de carreira já consolidada, para que a gente possa entender mais como que funciona essa rotina de trabalho e também aprender um pouco mais com vocês. Assim, eu queria que você se apresentasse para a gente agora, falasse um pouco de você, da sua rotina e de quem é o Marcos, quanto pessoa e quanto profissional. Bom, galera, boa noite a todos e todas. Eu sou o Marcos Luca Valentim, jornalista que me atrasei um pouco comendo. Eu trabalho na Rede Globo, no Grupo Globo, sou jornalista esportivo do Grupo Globo, sou editor de texto, sou coordenador de transmissões ao vivo. Um dos coordenadores é aquele cara que fica no ouvido do apresentador ou do narrador, falando informações no ponto ali. E também faço parte do time de comentaristas do Redação Sport TV, que é o programa matutino, matinal do Sport TV, né, sobre o esporte de modo geral. Eu estagiei em grandes veículos de comunicação, estagiei no Jornal do Brasil, estagiei na Rede TV, estagiei no SBT, todos com algum tipo de processo seletivo, né, bem diferentes, para ser sincero. Também tive experiência com assessoria de imprensa, é uma coisa que eu gostei muito de fazer, não era minha praia mesmo, não gostava, não sentia vontade na assessoria de imprensa. Trabalhei com o UFC diretamente, porque veio um convite. Eu já comecei a entrar no jornalismo esportivo, apesar de eu adorar esporte, sempre pratiquei vários esportes e pratico até hoje, eu nunca tive em mente de ser jornalista esportivo, de estar diretamente ligado ao esporte. Mas aconteceu, fui parar na revista Tatame, uma revista de luta, a maior do Brasil, fui repórter dessa revista logo que me formei,
E aí fiquei ali 3 anos e o trabalho que eu desenvolvi ali com entrevistas e coberturas de UFC e outros eventos de MMA e Jiu-Jitsu, o canal Combate, que é do Grupo Globo, que é o canal destinado, né, à luta, viu meu trabalho e me chamou para ser temporário de editor do canal Combate. Ficar como temporário de 6 meses. Era um risco, porque eu já tinha uma profissão já certa, né, fixa, que era repórter da revista, e fui trocar por esse risco de 6 meses, sabendo que a contratação não seria certa, tanto que não foi. Fiquei 6 meses, saí, o chefe falou que não poderia me contratar naquele momento, e enfim, fiquei 3 meses aí tentando alguma coisa, consegui trabalhar no UFC, e aí deu um tempo, o telefone ligou de volta, era o pessoal do Grupo Globo, dizendo que tinha feito bom trabalho lá, e tinha tentado uma vaga como efetivo, e me chamaram para voltar. Então, eu estou na Globo desde 2016, mês que vem completo 4 anos no grupo, e desde então eu trabalho diretamente com esporte, né? Nesse núcleo específico, mas não existe com essa fusão da Globo, que agora é uma só Globo, não tem mais diferenciação entre áreas, a gente faz qualquer coisa. Muitos jornalistas agora, durante a pandemia, estão cedidos ao jornalismo especificamente, cobrindo o coronavírus, cobrindo a pandemia, indo para vários locais, e a gente se reveza porque a gente é formado em jornalismo, né? Não só jornalismo esportivo, mas jornalismo. Então, basicamente, um apanhado geral aí dessa figura que está aqui é isso. E é isso, esse é o Marcos, galera. Um cara que, assim, dá para se espelhar de cara. E, Marcos, eu queria saber de você, quando que você descobriu que queria ser jornalista e se você foi incentivado pelas pessoas que estavam ao seu redor? Eu descobri que queria ser jornalista. Cara, a minha primeira opção na faculdade era jornalismo, a segunda era letras, a terceira era história. Ou seja, eu não tinha muito para onde correr, eu tinha que escrever. Eu nunca tive em mente estar na frente da televisão. Nunca foi o meu objetivo ser comentarista, ou ser apresentador, ou ser repórter de televisão. Eu gosto de escrever, eu gosto de contar história. Então, quando eu fui trabalhar, estagiar no Jornal do Brasil, era uma coisa que eu me sentia muito bem fazendo, que era escrever para um jornal. E você tinha isso de... Meu auge do meu estágio, né? A gente estagiário de jornalismo, a gente faz tudo, literalmente tudo no veículo de comunicação, desde apurar notícia, até ir para a rua com a equipe, sugerir pauta, enfim, várias coisas. Eu escrevi a capa do Jornal do Brasil quando o Rio foi eleito a sede do Jogo 2016. E assim, foi uma coisa que caiu no meu colo do nada, e eu fiquei muito feliz de escrever essa capa junto com uma amiga minha que era estagiária, e eu me senti à vontade de escrever. O jornalismo entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos, que eu vi que eu gostava de falar, de contar história. Eu aprendi a escrever muito cedo, fui em casa, né, meus pais me ensinaram a aprender a escrever quando eu tinha 4, 5 anos. Então eu já sempre gostei de escrever. E com 14 anos eu falei, cara, eu vou ser jornalista. E prometi isso aos meus pais, e especificamente à minha mãe, eu falei que ia trabalhar na Globo. E isso ficou na minha cabeça até eu chegar aqui. Eu sempre tive isso na cabeça. Eu cheguei aqui, não é porque eu cheguei aqui que eu parei. E modéstia à parte, eu tenho muito a fazer. E eu sei que eu posso fazer, não por mim, mas por tudo que eu acredito, pelos valores que me regem. Cara, é incrível. Incrível mesmo. E assim, você prometeu para sua mãe e conseguiu. E é engraçado, né? Porque as minhas opções de cursos também eram história. A única coisa que muda é que tinha o direito aí no meio, que eu tinha essa dúvida, porque meus pais me incentivavam e tudo mais. Mas acabei caindo para comunicação social e tive que optar entre um dos cursos que tinha na habilitação, enfim. E acabei caindo no jornalismo. Não era um sonho meu, mas eu gostava muito de escrever e me comunicava muito bem. Então, hoje eu percebi que eu quero fazer isso. Eu percebi um pouco depois, mas é isso. Cara, você falou essa outra história na universidade. Eu queria saber mais sobre isso. Você se identificava com as pessoas que estavam ao seu redor na universidade? Não. E eu, por muito pouco, assim, não porque... Deixa eu formular isso para ser mais assertivo possível. Não porque as pessoas, a maioria ali, eram de pessoas brancas, óbvio. Mas na faculdade, como eu tinha já passado pelo exército, servi ao exército mesmo sem querer, né, o serviço militar obrigatório, eu já tinha me aflorado um pouco mais a minha consciência racial. Então a faculdade não foi tão danosa para mim como poderia ter sido. Não só o jornalismo, mas o academicismo, o ambiente universitário, ele é um ambiente excludente, ele é um ambiente branco ainda.
apesar das ações afirmativas, ele ainda é branco. E se você não sabe lidar num ambiente como esse, você fica invisibilizado e nessa claustrofobia que é preso dentro de si mesmo, com medo de ser você, com receio do que os outros vão pensar de você e com medo de se assumir o que você é, para não afastar supostas e pseudo-amizades e não atrair olhares de pessoas que acham que você está se vitimizando. Na faculdade já tinha um pouco dessa consciência, 1/10 do que eu tinha hoje, no caso, mas eu não me sentia pertencente àquele lugar de forma orgânica, mas me sentia por direito de estar ali. Tanto que a gente cresce com essa máxima, né, que é até uma maldição de ter que ser 2 vezes melhor. Isso é uma coisa perversa. Ninguém deveria ter que crescer com essa cabeça, já há uma cobrança muito forte sobre a gente, sobre pessoas negras. Então, a gente crescer com isso, a gente pode adoecer muito fácil. A gente se encontra em vários lugares na própria cabeça, de pensar até que ponto aquilo está certo. Você se vê num lugar, essa falta de representatividade, de que, beleza, tem uma Glória Maria ali, tinha o Heraldo Pereira ali, tá bom, são pessoas negras, mas ao redor dele tem 1000 pessoas brancas. Então, assim, quem garante que eu vou chegar lá? Quem garante que eu vou chegar onde eu quero chegar? Porque eu não me vejo nesses lugares. Então você se coloca nessa caixa de, cara, como é que eu vou chegar lá se eu não sei como chegaram lá? Se eu não sei como essas pessoas chegaram lá? Eu não vi a trajetória dessas pessoas lá. E a faculdade é um ambiente assim, que as pessoas que estão ali, em sua grande maioria, tiveram vários acessos, tiveram vários privilégios para poder usufruir de um ensino superior, que é uma coisa de luxo, infelizmente, aqui no Brasil. Então, não se enxergar num lugar desse é se questionar, às vezes, sua própria capacidade. É pensar, pô, eu estou aqui, tem ninguém parecido comigo aqui, de repente não é para eu cursar esse curso, de repente não é para eu não vou chegar onde as pessoas vão chegar. E é curioso, porque eu sou a única pessoa que se formou comigo, do minha turma de faculdade, sou o único que trabalha com jornalismo. A maioria saiu, desistiu, pelo caminho, quem entra na faculdade, não sei como é que foi você e os alunos que estão aqui, alunos e alunas, tu querendo ser o William Bonner, irmão. Tu quer sentar na bancada, quer achar que você vai apresentar um jornal, enfim. E ao longo da faculdade as pessoas se desiludem, porque é uma profissão desgastante, de horário. Cara, no estágio no SBT eu trabalhava de 6 à meia-noite para acordar às 5h30 para ir para a faculdade. Então, assim, é corrido. As pessoas foram se desiludindo. Eu fui o único que consegui trabalhar no jornalismo hoje, apesar de, da minha turma, tinha eu e mais 2 negros, uma menina e mais um cara. Bom, é difícil, não vou mentir para ninguém que está aqui, é difícil, mas eu acredito que vocês hoje têm uma consciência muito mais forte, um sentido de unidade muito mais forte, uma noção mais quase 360 do que acontece do que eu tinha. E vão saber da dificuldade, não vão ser menores, sabem das dificuldades e já vão ter a casca suficiente para enfrentá-las. Cara, é assim, essa questão de você não se enxergar nesses espaços mexe muito com a nossa autoestima, né? Porque quanto mais você adentra, mais você percebe que não tem pessoas iguais a vocês nesses espaços. E eu acredito que você falou muito verdade, porque hoje a gente tem muito mais representatividade nesses lugares. Como a gente pode enxergar no seu trabalho, você mexe muito nas redes sociais e mostra pra gente. É meio que se a gente tivesse uma formação através do seu Instagram. E é isso. É sério, é muito legal. Apurando algumas coisas sobre você, eu aprendi muita coisa. E continuo aprendendo nessa conversa. Cara, então, ainda falando sobre universidade, eu queria saber qual foi a sua experiência top, assim, qual foi a sua experiência mais marcante na universidade? Foi o primeiro período. Eu tinha algumas, mas o primeiro período foi muito bom porque foi um choque para as pessoas. Era o período que eu tive língua portuguesa 1. Né? Aí era uma redação. Tinha uma redação sobre tema livre e uma redação. E a professora, para quem tivesse a nota mais alta, ela disse que ia aprovar automaticamente. Que era uma mentira, que eu não podia fazer isso. Mas rolou esse desafio. E nesse primeiro período eu era o único negro da turma. Outros vieram depois migrando de marketing para minha turma e tudo mais. Eu era o único negro. E ela foi lendo as notas na semana seguinte. Fulaninho, 7, falando o nome e a nota. E aí, não era crescente. Ia falando nota aleatória. 8,5, outro 4, outro 6. Ia rolando constrangimento. E as pessoas com nota mais altas iam, né, sacaneando as outras. E era bem no início, assim, sei lá, primeiro mês de aula. E aí,
ela não tinha falado meu nome ainda, foi o último nome. E ela não sabia quem eu era. Aí ela falou assim, Marcos Luca Valentim tirou 10. Quem é esse garoto? Imagino que ele deve ser esse cara, imagino que ele é esse menino aqui. E apontou para o moleque lá na frente, branco, óbvio, que era meio caladão. Achou que ele fosse ser o gênio da turma, né, da escrita. Aí eu tava lá atrás, me levantei, com meu Black Power já estava bem grande, fui lá pegar minha redação. A galera, eu não conversava com ninguém a princípio, porque ninguém me dava abertura, né? Ficava nesse lugar excludente. A galera olhava assim, cara, esse moleque escreveu uma redação 10. E eu escrevi a redação falando da minha turma. O quanto a turma era igual e o quanto a turma não se permitia ver coisas diferentes, além do próprio umbigo delas. E assim, eu tive que ler a redação para a turma. Então foi um pouco constrangedor, porque todos viram que eu estava falando deles. Foi bem marcante isso, porque a partir dali, as pessoas passaram a falar comigo mais, assim, não que me excluíssem, mas não tinham por que me conhecer. Eu criei amizades, efetivamente, a partir de uma crítica que eu fiz ali. Foi um momento bem, bem firme na minha trajetória ali. Um momento que você precisou se provar, mais uma vez, provar para todo mundo que estava ao seu redor que você era bom naquilo, que você era capacitado para fazer aquilo, né, cara? Assim, mais um momento de ter que provar que a gente tem experiência, que a gente pode estar nesse espaço tanto quanto eles. Cara, você falou da sua experiência no quartel, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Falasse como foi lidar com o sonho de fazer jornalismo, tendo que servir no quartel, e se você passou por alguma situação lá dentro. Várias. O Exército é um serviço militar obrigatório, né? Peraí, que minha senhora chegou e está trancada a porta. Só um segundo. Vou abrir a porta para ela. Vai lá. Eu percebi que está sem chave. O serviço militar obrigatório, né? Então, eu já tinha acabado de passar para a faculdade. Só que a faculdade não segura a matrícula por mais de 6 meses. Não segurava na época mais de 6 meses. Então, eu acabei perdendo essa primeira parte. E eu já tinha na cabeça que queria ser jornalista, né? E aí, no Exército, eu não queria estar ali, nunca escondi isso de ninguém. Os meus amigos, né, soldados, nunca escondi deles isso. Bom, mas já que eu estava ali, eu fui um bom soldado, eu me dedicava àquilo ali. Eu era tão bom que ganhei diploma de melhor soldado de aptidão física, que eu me ganhava tudo para fazer abdominal, flexão, corria muito. Eu ganhei esse diploma entre 200 soldados, então eu era dedicado. Aí um certo dia, um belo dia, o sargento do meu pelotão ficou sabendo que eu não queria estar ali, que eu queria estudar. E aí ele me chamou na frente dos soldados, éramos 4 pelotões de 50, 200 soldados. Soldado, vem aqui na frente e tal. Aí eu já imaginei, obviamente, que você vai alguma chamada, fosse ficar sem comer, sei lá. Tinha alguns castigos assim. Aí, soldado, eu fiquei sabendo que o senhor não quer estar aqui. Isso na frente de todo mundo, né? Bem constrangedor, assim, pra mim, que sempre fui um cara tímido, apesar de não aparentar. Aí ele falou assim, o senhor não quer estar aqui por quê, soldado? Falei, bom, eu quero estudar, sargento. Falei, estudar o quê? Falei, jornalismo. Aí ele falou, jornalismo, soldado? O senhor é preto, soldado. O senhor já viu jornalista preto, soldado? E o sargento era preto. Então, assim, quando ele falou isso, teu lugar é aqui, soldado, isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E eu me questionei por muito tempo. Será que meu lugar realmente não é aqui? Porque 80% das pessoas que estavam ali eram negras como eu. A galera ali era preta. Porque não quer dizer que ali são pessoas só pretas, nem pessoas sem oportunidade. É porque ali, para muita gente, meus amigos que estavam ali, que queriam estar ali, era onde eles podiam se agarrar uma certeza de ter uma carreira. Porque carreira militar é uma carreira sólida. É uma carreira sólida. É difícil você sair da corporação. É difícil você deixar a arma, né? Então, assim, era a oportunidade de estar ali sem precisar, sem ter que estudar. Não teve a estrutura para estudar. Então, eu pensei várias vezes, será que é aqui? Eu tenho que ficar aqui? Será que realmente eu não sirvo para ser jornalista? Porque, de novo, de cair nesse lugar. O quantos eu conheço. Eu falei, eu te contar nos dedos ali, 2 ou 3, e milhares de nomes brancos vinham na minha cabeça. Eu não levei isso para casa, não falei com minha mãe nem com meu pai isso. Eu resolvi isso dentro de mim mesmo. Eles já tinham os problemas dele a resolver. Sempre foram abertos ao diálogo, mas eu detestava levar problema. Até porque eles eram separados também, não moravam juntos. Mas eu resolvi na minha cabeça, falei, cara, eu vou sair, vou estudar e vou seguir o que eu falei que ia fazer. Mas é muito fácil de você ser sabotado, porque o sistema
você é cooptado pelo sistema. Se você não entende a tua realidade, não entende o que você quer, exatamente por isso. O sargento, que era negro, falou para mim isso. E não falou uma de mim. Eu não acho, depois de um tempo, refletindo, eu não acho que ele falou uma de me rebaixar, tipo, cala a boca. Assim, uma assim, negão, se liga, tu não vai chegar lá. Entendeu? Foca no que você tem aqui. Foca aqui, tu é bom nisso aqui. Fica aqui com a gente, tu vai ser um sargento, vai crescendo aos poucos aí. Já é outro papo, que eu vi muito poucos oficiais negros lá, eram mais subalternos. E tanto que quando chegou no final do meu período básico, de um ano, são pouquíssimos que podem seguir a carreira militar, pouquíssimas vagas para seguir. E me ofereceram a vaga. Falaram, soldado, você ganhou o diploma e tal, era um bom soldado realmente. Você quer ficar, quer seguir, engajar na carreira militar? Eu falei, não. Dá para esse meu amigo aqui, um grande amigo meu que eu tive, que queria que a família dele, o avô era militar, o pai era militar, e o sonho do moleque era ser militar. Eu falei, pô, dá minha vaga para ele. Eu não faço questão. E foi isso. Mas assim, se eu tivesse um pouquinho menos de tempo para pensar, tempo comigo mesmo de pensar, eu poderia muito bem ter seguido aquilo ali e não saberia que eu estaria perdendo, né? Aqui no caso. E ainda bem que não seguiu, né, cara? Pô, hoje você inspira muitas pessoas e a gente percebe mais uma vez essa sabotagem do sistema em pretos e pretas, né, cara? Falando sobre o mercado de trabalho, mais uma vez, aqui, quer dizer, começando a falar do mercado de trabalho, cara, tem uma galera que tem um sonho de trabalhar na TV Globo. E eles me perguntam, Jura? pediram para eu Não esperava perguntar. por essa, não. Então eles pediram para eu te perguntar como que foi a questão do processo seletivo e se você achou que isso foi difícil ou não. Eu fiz o processo seletivo e eu não passei na primeira vez. E eu não passei por motivos que eu não posso falar. Quer dizer, que eu posso falar, mas talvez me causasse problemas. Mas vocês devem imaginar o porquê que eu não passei. De qualquer maneira, eu cheguei até o final do processo seletivo. É difícil, é difícil. A gente faz várias etapas. Tô brincando, tá, gente? Eu não passei porque eu dei mole mesmo, tá? Fomos várias etapas, desde o telefone, na época que eu fiz falar por telefone, uma entrevista por telefone, para ver como você se vira no telefone, uma prova online, uma dinâmica de grupo, uma redação presencial e uma entrevista com um gerente, aquela pessoa que vai te contratar. Então são várias etapas quando eu fiz o processo. E tem isso que é para entrar em projetos específicos. Isso que eu fiz foi para entrar num projeto chamado... Esqueci o passaporte, que era para você ser correspondente de alguns países durante a Copa do Mundo de 2014. Foi aqui no Brasil, mas você ficaria baseado em outros países que estariam concorrendo, né, estariam disputando a Copa, para trazer o dia a dia desses países. O Felipe mandou um comentário aí, ó. O Felipe trabalha comigo, então fica esse doce que ele largou aí, pra ele que falou, não fui eu não. Então, esses processos são para coisas específicas. Hoje em dia, pinta vagas assim, tem vagas que aparecem e você se candidata. E aí preenche um pré-requisito. Eu fui chamado para trabalhar pelo trabalho que eu tinha feito na revista, né, na revista Tatame, e aí fiquei temporário, saí, e depois eu deixei uma marca boa e me chamaram de volta para esse lugar específico, editor. Hoje tem mais processo seletivo para estagiário. O estagiário tem vários processos. E assim, eu estou aqui fazendo 4 anos, lá na parte de esporte, acho que a cada ano entram 7 estagiários. Então assim, desculpa, esse ano entraram somado 28, né? 7 por ano, enfim, matemática não me trai aqui, 28. Eu nunca tinha visto estagiário preto, nem preta, nesses 4 anos que eu estou lá. E esse ano, com as discussões que a gente tem levantado na empresa e com a visão como um todo de diversidade, a gente teve 3 estagiários pretos que chegaram lá, que entraram lá. Então, assim, são os acessos que têm que ser abertos, estão sendo abertos. O Felipe, que está aqui mandando mensagem, ele divide também a liderança comigo do Coletivo Negro. Tem mais 3 mulheres, Renata Novaes, Aida Barros e Consuelo Cruz, que inclusive fundaram esse coletivo.
Então, assim, para estudantes negros que estão aqui assistindo, negros e negras, pode ser que seja mais fácil entrar agora, porque tem muita coisa sendo discutida lá dentro para quebrar esses muros. Não é que as pessoas não são qualificadas, existe muita gente preta qualificada, assim como branco também. Só que os acessos não são os mesmos, os acessos têm que ser quebrados, essas pontes têm que ser estabelecidas para que todos com capacidade possam chegar aqui, e onde quiserem, né? Legal, cara. E você falou aí agora do movimento negro que existe dentro da TV Globo, né? Que você faz parte, que é um dos líderes. Eu queria que... Gente, para quem não sabe, ele acabou de falar, ele é líder do Diáspora, o coletivo negro da TV Globo. E eu queria que você falasse um pouco pra gente qual é o trabalho que vocês fazem lá dentro para mudar a realidade do lugar de onde vocês trabalham ali. A gente trabalha aqui na Barra, na Globosat, que é onde tem todos os canais do Grupo Globo, né? Tem Multishow, Multishow, Canal Brasil, Sport TV, Premiere, Off, Viva, enfim, todos os canais. Então é um lugar bem grande. E no início, a Renata, ela criou um grupo do WhatsApp para tentar chamar pessoas pretas para esse grupo. Eu entrei logo de cara, ela me chamou no início, eu entrei, e era basicamente isso. A gente andava pela empresa, porque tem pessoas negras na empresa, óbvio, mas são focos isolados. Tem alguns ali no esporte, tem outros lá no Canal Brasil, tem um outro no Off e tudo mais. E aí, especificamente, a gente ia andando pelos corredores da empresa, aí via alguém preto, pô, bicho, tem um grupo assim acessado, quer entrar? Só de gente preta. A galera, pô, quero, e foram entrando. Foi entrando, criou uma coisa orgânica. A gente tinha esse espaço para debater urgências, demandas, nossas dores, né, que a gente se encontra, pessoas pretas se reconhecem muito na dor, isso também é perverso. E, enfim, para tentar pensar nesse espaço, algumas medidas. A gente passou a fazer encontros entre nós, encontros, reuniões, rodas de conversa, para a galera se conhecer, para a gente se ver, né? E, paralelamente a isso, o RH da empresa criou um núcleo de diversidade, onde a única gerente que a gente tem é uma gerente negra, que também favoreceu que houvesse que o nosso movimento fosse institucionalizado. Então aí nasceu o Diáspora, enquanto instituição. A gente trabalha, a gente discutiu ali no grupo como seria queriam abrir para a empresa toda, para pessoas negras e brancas. Só que para isso, as pessoas negras que estavam no coletivo deveriam pelo menos ter o mesmo entendimento sobre vamos abrir ou não. Então foram muitas conversas para que as pessoas ali tivessem no mesmo nível de mínimo de consciência para poder abrir para as pessoas brancas, que é o propósito. Que as pessoas brancas da empresa têm que ver o que acontece ali dentro para se educarem, para ver que a gente existe, para frequentar esse espaço, para nos ouvir o que a gente tem a dizer, ouvir o que a gente tem a falar sobre esse espaço, onde somos maioria no país, somos minoria nesse espaço. Então, passaram a frequentar. A gente faz rodas de conversa para falar sobre colorismo, sobre racismo estrutural, sobre a representatividade das pessoas pretas no audiovisual, para não ser só no filme o preto ser bandido, na novela ser o traficante, enfim, esses estereótipos serem quebrados. E é interessante ver que há uma movimentação ainda embrionária dessa quebra, essa ruptura desses estereótipos e de ter mais pessoas negras em todos os lugares, não só de entrar na empresa, mas que possam ascender, que possam passar certas barreiras que ainda são impostas, e não a exclusividade do grupo, o sistema todo, todas as empresas são assim. E a vantagem de onde eu trabalho, puxando um pouco a sardinha para a empresa, para a Globo, identificou que isso existe e nos deu ferramentas para continuar fazendo isso, para continuar batalhando por isso, pela equidade, por colocar mais pessoas ali, porque entendeu que há um déficit disso. Então a gente está trabalhando agora para nacionalizar esse movimento, para que todo o Brasil tenha a bandeira do Diáspora fincada em toda a Globo do país, para que aí sim, com a unidade, a gente consiga ter essa força e efetivamente mudar esse status quo, botar a gangorra para o nosso lado, que está precisando. É incrível. E agora eu vou falar justamente sobre um assunto que está, digamos, lado a lado com o que a gente está falando aqui, que eu acabei vendo o levantamento feito pela Federação Nacional de Jornalistas, que mostra que apenas 23% dos jornalistas são negros e negras. Cara, 23%, sendo que nós somos maioria no Brasil.
pretos e pretas são maioria no Brasil. Como que você definiria isso e meio que diagnosticaria isso para a gente? E, além disso, qual é a importância de pessoas pretas estarem ocupando esses locais de formação de opinião, quanto jornalistas? É fundamental, cara, porque eu vi um estudo recente também esqueci o nome do levantamento que foi, mas enfim, até o final eu lembro, que diz que os jornais, principais jornais do país, apenas entre 2% e 5% das pessoas que escrevem sobre política e economia são pessoas negras. Entre 2% e 5% de quem escreve sobre economia e política nos maiores jornais do país são pessoas negras. Então, como é que você não vai fazer esse recorte? Porque quando você está num jornal ou na rádio, você não vê a cor do jornalista que está ali. Você tem a informação. Você só tem a informação da pessoa. Quando você está na televisão, a informação tem cor. E é difícil uma sociedade racista querer ser informada, ter sua opinião formada por uma pessoa negra. Porque subentende que a pessoa negra não tem intelecto suficiente para saber mais do que ela. Isso é um reflexo dos processos eugênicos, de eugenia que aconteceram aqui no século passado, que eram, em termos gerais, clarear a raça, que dizia que o Brasil seria perfeito quando todas as pessoas fossem brancas. Então trouxe muita gente da Europa para casar com pessoas negras aqui, para clarear a raça, porque negros eram inferiores intelectualmente, queriam provar geneticamente isso. Então a gente vive reflexo disso até hoje, a gente vive esse aprisionamento de caixas, só podemos pertencer a isso aqui, ao esporte e à arte, que é assim que nos encaixam, não ao intelecto, enxergam a gente enquanto pele, não enquanto cérebro. E no jornalismo não é diferente. Aliás, é diferente, mas não pode ser. Porque se você não tem pessoas negras ali escrevendo, informando a população, que de maioria é negra, você não faz o recorte necessário para as pessoas e para o Brasil como um todo. A imprensa negra no Brasil, ela surgiu durante o período de escravização ainda. Em 1833, há o primeiro registro de imprensa negra nesse país. Em 4 de novembro de 1833, nasce o jornal O Mulato, ou O Homem de Cor. Ele nasce com o objetivo de informar pessoas negras da realidade que os jornais não mostravam. Então a imprensa negra já existia nessa época e ao longo da história tem várias. Quer dizer que a gente só pode ser informado se for pela imprensa negra? Efetivamente, hoje em dia, ainda 100% sim. Sim e não. Porque a mídia tradicional ainda não abraçou a causa negra como um todo. Porque senão a gente tem que ter, exatamente, mais pessoas negras escrevendo sobre quaisquer assuntos. Não só sobre racismo, não só falar sobre recorte racial, mas toda matéria que alguém negro vai fazer vai ter um olhar diferente. Não tem como. Eu posso ser o mais engajado possível na luta do antimachismo, da destruição do patriarcado. Eu posso ser muito engajado. Eu tenho um teto de compreensão. E esse teto eu não consigo me transportar para dentro de um corpo de uma mulher. Eu não vou escrever como uma mulher escreveria uma matéria de mesmo cunho. Eu não vou conseguir, por mais que eu esteja muito empenhado. É a mesma coisa que uma pessoa negra e uma pessoa branca. Por mais que ela esteja empenhada em descobrir, em ser antirracista, em, ser super a favor da luta racial, ela não tem o olhar que uma pessoa negra tem para escrever uma matéria. E é isso que é preciso entender. Não é botar uma pessoa negra em um lugar de matéria, ou de apresentador, de âncora, de escrever uma coluna, para falar, não, eu tenho diversidade, olha lá, tem uma pessoa preta lá. É o álibi que as empresas como um todo usam para dizerem que são diversas, que há diversidade no quadro. E não é. O Brasil não é um país nórdico, não é uma Noruega da vida, que tem uma pessoa preta para cada 1000. Se somos maioria, temos que ter maioria em todos os espaços. Aqui no Brasil, a representatividade tem que passar pela proporcionalidade, senão ela fomenta uma falsa meritocracia. Ah lá, o Marcos na Globo lá. Então é só você estudar que você chega lá. Não! É muito cômodo para o sistema fazer da exceção a regra, que aí ele não tem que mexer em nada. Ele acha que a seara é só social e não é racial. Porque se eu falar para você aqui que a pobreza é uma coisa que tem que ser combatida, se eu for lá na rua, pegar um megafone e falar isso, todo mundo vai me aplaudir. Porque ninguém nega que existe pobreza. Ninguém nega que existe miséria no Brasil. Mas se eu falar que tem que acabar com o racismo, tem gente que acha que racismo não existe. Esse é o grande problema. Então é muito mais fácil combater algo que você acha que existe. E como não acham que racismo existe, acham de boa não ter preto em todo lugar. É isso, cara. E, assim, eu penso muito sobre essa situação de que a gente é pauta
mas ainda não faz a pauta, né? A gente não tem esse lugar de escrita, esse lugar até tem, mas não tanto quanto deveria. Cara, falando mais uma vez sobre as suas experiências profissionais, eu queria entender como foi para você passar por processos seletivos, tendo que lidar com a estrutura racista, como a gente acabou de falar, que tem no mercado de trabalho jornalístico. Eu fiz alguns processos, né, seletivos, e é sempre curioso, porque no jornalismo e em outras profissões também, os processos envolvem estar junto de outras pessoas que estão concorrendo com você a mesma vaga. Então, eu já cheguei a alguns lugares, para entrevista, para dinâmica de grupo, que eu era o único preto da sala. E eu falava, cara, não vão me chamar. E não chamaram. E isso te coloca nesse lugar de não só que você é sabotado pelo sistema, pelos órgãos racistas como um todo, sabotado de negado de direitos, negado de acesso, negado de ir e vir, de acessar determinados locais, como você acaba se auto-sabotando. Que é você coloca em xeque a tua própria capacidade. Fala, cara, eu não vou passar, eu não vou nem tentar me inscrever, porque não vão me chamar. Eu não vou nem tentar me candidatar, porque eu sei que não vão me chamar, que não faço parte desse perfil, que não me encaixo no boa aparência, como muitas vagas de emprego falam. E às vezes, na maioria das vezes, aliás, não é verbalizado isso. Ah, só queremos profissionais brancos, em todas as empresas, falo de modo geral aqui. Só queremos, não é verbalizado, mas na hora da entrevista de emprego, vou estar eu, com esse meu cabelo, com essa minha pele, sentadão lá, pimpão, posso estar de terno e gravata. Vai estar um branco do meu lado, pimpão de terno e gravata. Quem tem boa... O que é a boa aparência? É ele, não sou eu. E aí, eu posso estar com o mesmo currículo que o dele. Isso acontece no jornalismo também, durante muito tempo. Como é que eram as repórteres de todos os telejornais nacionais? Louras. Não é nem só branca, não. Loura. A grande maioria. Como eram os repórteres, os homens, brancos, traços finos, magro, esbelto, que é assim que dizem. Então, como é que você não vai achar que no processo seletivo vai ser diferente? Não vai. Se a pessoa que está lá é a mesma pessoa que está do teu lado no processo, ela vai chegar lá e você não vai. Você não vai chegar. Porque você, primeiro, ou você não vai tentar porque você sabe que vai se frustrar, ou você vai chegar lá, vai dar teu máximo na prova e tudo mais, não vai ser chamado. Então, nos processos que eu não fui chamado, isso sempre foi levado em consideração. Teve uma vez, inclusive, que um amigo meu trabalhava numa empresa que eu tentei me candidatar, e ele soube que eu cheguei até a fase final, não vou falar o nome da empresa aqui, que eu cheguei até a fase final, ele me mandou mensagem assim, pô, beleza e tal, né, meu amigo, não conhecido. Eu falei, beleza. Ele, cara, eu vi que teu nome chegou até a fase final aqui do processo. E vou te falar uma coisa, eu não sei se eu vai ficar feliz ou triste com isso. Eu falei, fala, bicho. Aí, pô, você tinha todas as qualificações para passar, e não passou porque a diretoria é toda do Sul, são racistas que não queriam botar funcionário preto nesse momento. Então, às vezes você fica feliz sabendo se tinha qualificação, ou triste por não passar. Eu falei, vou ficar feliz? Eu fico, porra, fico bolado pra caramba, óbvio, óbvio. Então, eu já ouvi isso. Eu sei que isso acontece. A resposta que eu recebi da empresa foi por e-mail. Ah, Marcos, obrigado pelo seu empenho, o seu currículo está aqui salvo no nosso banco de dados. Mas a resposta real não é o momento, não queremos preto na empresa agora. E você lidar com isso é complicado porque, você, de novo, você pensa, pô, essa empresa não me quis, nenhuma vai me querer. Por mais que eu estude, por mais que eu seja qualificado, tenha curso, tenha experiência, eu ainda sou preto. Esse é o problema. É difícil, né, mano? Pô, assim, essas coisas chegam a dar uma desanimada, de coração mesmo, assim, porque a gente sabe que ainda existe e que ainda vai acontecer, por mais que a gente lute bastante e que a gente fale disso massivamente. Cara, É então, engraçado, rapidinho, Léo, só uma pode parada. falar, ótimo. É engraçado, só para concluir, porque assim, tu falou no início que as coisas que eu posto no dia a dia e tal, você falou que é uma graduação, como é que foi que você falou? Cara, é uma aula, na verdade. Seu Instagram é É, uma aula. porque qual é o negócio? Eu sou assim. E quando falar, Marcos, você é assim no trabalho também? Claro, eu sou preto em todo lugar, gente. Eu não posso ser preto em casa, na rua, no trabalho vira branco. Quando você desperta para a consciência racial, você é preto consciente em todo lugar. E em alguns lugares você é problema. Porque não querem ter que lidar com a tua consciência, com as verdades que você vai falar, independente de onde você esteja. Então, quando eu posto minhas coisas triviais no Instagram, é exatamente para isso, cara. Ver as pessoas, principalmente pretas,
verem que não é nada demais. Não é porque a gente está aqui nesse lugar que eu sempre quis estar e daqui a subir muito mais, que eu sou uma coisa diferente, cara. Não existe, eu faço as mesmas coisas que eu fiz a vida inteira. E eu tive esse acesso. Eu tive esse acesso de conseguir ser chamado pelo trabalho que eu fiz. E eu não posso negar que porque eu consegui chegar, todos vão chegar. É aquele negócio que eu estava falando de meritocracia. Então, se eu posto coisas que eu posto, é porque minha vida é essa, cara. E é legal quando mandam mensagem pra mim, pô, que maneiro isso, aquilo, sei lá, machucou o pé, lavou louça, caiu, tirou meleca, qualquer coisa. Pra ver que, cara, a pessoa preta já vê um parâmetro muito alto de ter que se igualar ao gabarito do branco. Você acha que se igualar ao gabarito da pessoa preta alto também, já é mais um buraco para se meter. Pode ser quem você é, tá de boa, o cabelo que você quiser ter, saiba que vai ser difícil, só isso. Só isso, vai ser difícil mesmo sendo quem você é. Tendo a consciência disso, vai ser mais fácil para você se entender, não mais fácil para romper essa bolha. É isso. Irmão, assim, você é reconhecido como uma referência na luta contra o racismo. E eu queria saber de você quando que você se percebeu um ativista nessa luta e também, assim, se as pessoas te reconhecem na rua. Fala, caramba, esse cara aqui é aquele cara que fala sobre essas coisas no jornal, sobre esse cara que fala sobre essas coisas no Instagram, etc. Já aconteceu algumas vezes, inclusive aconteceu semana... Agora não estou saindo muito de casa, né, por causa da pandemia. Mas aconteceu muito no... Bom, voltando para a primeira pergunta, né? Eu sempre escrevi muito no finado Facebook, que agora já está, né, mal das pernas, agonizando lá, está no soro, já intravenoso, quase morrendo. Eu sempre escrevi muito no Facebook crônicas do dia a dia, a partir sempre com recorte racial, sempre do que eu via. Porque são cenas, eu lia muito isso nos comentários que eu escrevia, que as pessoas passavam por essas cenas, viviam isso, mas não enxergavam que há racismo nas pequenas coisas. O racismo se alastra das miudezas. E a gente não percebe esses detalhes. E é por isso que ele existe. Porque ele está intrínseco na estrutura. E não é fácil de combater por isso. Que está nos detalhes que nem todo mundo enxerga. E eu passei a escrever sobre isso. E isso tem muito tempo. Eu passei a ser realmente militar de muito tempo, de ir para a rua, de me colocar à frente de várias coisas, de fazer parte de vários movimentos. E quanto a reconhecer e tal, algumas vezes aconteceu, de um restaurante uma vez, que estava com minha mulher, o cara ficou me olhando, acontece uma vez ou outra, mas acontece mais entre pessoas pretas. Quando eu fui no protesto semana retrasada, Vidas Negras Importam, aqui no Rio, né, lá no Palácio Guanabara, Laranjeiras, foi um protesto apartidário, que era só a favor, contra o genocídio da população negra, né? Uma galera veio falar comigo, uma galera que eu também conhecia, porque é muito doido, assim, eu estou me acostumando a essa ideia, tá, de ser referência, né? Tanto que falo, eu acredito. É muito doido porque eu tenho várias referências. Eu converso com várias referências. Eu ando e aprendo com várias referências. E ser uma referência para alguém, para mim, é uma coisa que eu nunca pensei e é o que eu mais prezo. É o que mais tem valor para mim. Porque é saber que eu estou seguindo o que eu acredito e o que eu acredito está certo, sabe? É ver que tem gente olhando para mim e falar, caraca, pô, é isso. E isso me dá certeza que eu estou certo no que eu estou fazendo. Então, entre as pessoas pretas, ali tinha muita gente também que é militante, que é ativista, que escreve, que se posiciona. Então, ali a gente se conheceu, ali as pessoas já me conheciam e tal, e eu também conheci outras pessoas. Então, é mais do que representar pessoas, eu represento valores, o que eu acredito, eu represento coisas que eu acredito. E se isso faz bem a alguém, se isso faz pessoas se espelharem em mim, é a maior honraria que eu posso ter, e é o que eu vou levar dessa vida para sempre. É isso. Que incrível, irmão, que incrível mesmo. Assim, a gente tem tempo, né? A gente tem, acho que 12 minutos para terminar a live. E eu queria agora que você deixasse uma dica, um conselho para quem quer seguir jornalismo esportivo, de forma geral. O jornalismo esportivo, para você ter sucesso, que eu falei para um camarada que sou crente não, Christian, sou crente não. Para um camarada que eu conheci uma mulher, Vanessa, eu estava voltando do trabalho de São Paulo, um trabalho que cobriu o UFC em São Paulo, estava no aeroporto, essa menina veio e me cutucou no aeroporto. Eu tenho medo de avião, eu estava já quase meio dopado de remédio que eu tomo, apesar de ser São Paulo, Rio, eu morro de medo de tomar remédio. E aí ela me cutucou, estava já quase mongol, assim, ela, Marcos, falei, sou eu. Ela, pô,
te sigo no Instagram, meu filho te adora. O nome dele é Marcos também. Teu xará tem 14 anos, quer ser jornalista igual você, com o cabelo que você tem. Aí eu comecei a levitar, né, bicho? Falei, porra, que honra, né, e tal. Eu falei, cara, me passa o telefone do teu filho, deixa eu falar com ele e tal. Aí a gente começou a trocar mensagem, eu e ela. E aí consegui casar a agenda com ela. Em dezembro do ano passado, ela levou o meu xará Marcos para conhecer a Globo, o esporte da Globo. Cara, o moleque entrou na redação, andando no prédio, o olho dele brilhava, sabe? O moleque deslumbradão. E ele me deu um abraço na hora de ir embora, todo emocionado, e falou que ia trabalhar um dia comigo ali. Falei, cara, o dia que isso acontecer, eu vou me derreter no chão, porque vai ser o auge do auge, sabe? Então, o que eu falei para ele esse dia, eu vou falar aqui, como você falou, de um conselho de jornalismo esportivo, é pensar além do óbvio. Que de futebol todo mundo quer falar sobre. Futebol, todo mundo quer ser gato mestre, quer ter opinião. E tem opinião. Todo mundo tem que ter opinião, claro. Mas é pensar em outras, não só em outras modalidades, em outras abordagens, em outras formas de contar a mesma história, de contar uma trajetória de sucesso de um título, de contar... o esporte, ele te permite contar história. Todo personagem do esporte tem uma história. E o grande barato para mim, a parada mais maneira do esporte, são os personagens. São a história que os personagens trazem, até serem vitoriosos ou derrotados. Então é contar uma história, é saber enxergar além do óbvio. A gente tem aí vários exemplos da televisão brasileira de várias matérias diferentes e matérias iguais também. Então é pensar diferente. O igual já tem milhares, e isso é óbvio que eu estou falando aqui, mas é sério, é muito sério, porque tu só vai fazer real a diferença de entrar onde você quer e no esporte especificamente, se você tratar o mesmo assunto que todo mundo trata, só que com outro olhar. Esse olhar pode ser o recorte racial, se você for mulher, pode ser o recorte do feminismo, pode ser o recorte da religião, pode ser o recorte social, alguma coisa diferente, para você não ser mais um. Porque se você for mais um, o lugar de ponta nem te contrata. E você é descartável. Esse é o ponto. Incrível. Cara, então, a gente tem 10 minutos para terminar e o pessoal tá pedindo para a gente continuar em outra live. Eu queria te propor, eu tenho mais 3 perguntas para fazer. Será que a gente pode fazer essas 3 perguntas para terminar em outra live? Vambora. Já comi mesmo. Não vai te atrapalhar? A dona não já vai comi brigar mesmo. com você? Não, que hora só agora? 7h50? Até umas 8h30, fechou? Fechou, pô. Antes até então, fecha. Tranquilo. Tranquilão, que é a hora de eu comer de novo. Tá certo, 3 em 3 horas. Né? Mas, ué, passou só 1 hora aí. Eu tô com fome, tem que malhar ainda, cara. Tem que malhar ainda. Vamos lá, tranquilo. Então, vou fazer uma pergunta, se passar, a gente abre outra live. Show? Beleza. Então, cara, muitos jornalistas esportivos têm medo de se pronunciar quando o assunto é alguma pauta social, sei lá, a luta contra o racismo. Você acha que esses caras que ocupam um lugar, seja ele branco ou negro, ocupam um lugar de destaque na televisão, mesmo que trabalhe com o jornalismo esportivo, precisa, assim, ele tem a obrigação de se pronunciar para que ajude a causa, ou então para meio que informar as pessoas? Eu não vejo como obrigação, ninguém é obrigado a nada, eu acho que cada um tem o seu olhar sobre determinado tema. Só que eu acho que você não enxergar, não traçar paralelos, achar que a gente está aqui porque, estamos aqui porque estamos aqui, ignorar o contexto das coisas, não é legal. Você pode contar a mesma história sem omitir a trajetória daquela história, sem omitir o porquê que isso aconteceu. Não tem como a gente falar, por exemplo, de jogadores negros que não se posicionam, dando um exemplo só de raça. Mas o Neymar isso, o Pelé aquilo, sem contar o contexto que levou a gente até esse momento. Então, assim, os comentaristas esportivos, como um todo, negros e brancos, mulheres, homens, LGBTQIA+, que não falam sobre certos assuntos, é uma opção deles. Eu não acho que é obrigado a nada. Eu só acho que a história fica mais completa quando os contextos todos são levados em consideração. Para ninguém ficar se questionando em casa. Mas por quê? Mas isso aqui já aconteceu por quê? Se você explicar o contexto, você vai fazer o recorte de todos esses porquês da história, você está sendo mais honesto, mais justo e mais fiel possível àquilo que você está relatando ali, que está reportando, está comentando, enfim. Então eu acho importante levar em consideração. Não acho obrigatório, não condeno quem não faz, mas eu acho que é importante
ter um olhar geral de uma situação qualquer que ela seja. Até porque você comentou que assim, a gente não é formado em jornalismo, ou jornalismo esportivo. A gente é formado em jornalismo. Então a gente está preparado e pode falar de todos os assuntos. E, cara, se a gente forma opinião de alguma certa forma, ser justo ao ponto de melhorar a sociedade para uma certa luta é o que nos cabe fazer, né, cara? Voltando a falar de jornalismo esportivo, eu queria que você contasse pra gente uma experiência que você vivenciou cobrindo algum evento que assim, foi super marcante na sua carreira. Tem algumas curiosas. Tem uma que é muito engraçada, porque eu trabalhava na revista na Tatame ainda, né? Eu era repórter lá da revista de luta. E aí eu fui cobrir um Jungle Fight, que é um evento de MMA nacional, no clube do Botafogo, perto do Rio Sul Shopping, lá em Botafogo, né? Perto da faculdade, inclusive, da FRJ. E aí eu fui cobrir ali esse evento de MMA. E aí, cara, acabou uma luta, um fulaninho lá ganhou a luta, aí tem um intervalo entre uma luta e outra, eu fui ao banheiro. E o evento de MMA nacional, a grande maioria, a estrutura é precária, assim, não é UFC, não tem essa estrutura, né, de luz e tudo mais. E aí eu fui ao banheiro, no intervalo. Quando eu cheguei no banheiro, esse fulano que tinha vencido a luta, entrou no banheiro, atrás de mim correndo, assim, de short, descalço, de luva, todo arrebentado, suando, entrou do meu lado e vomitou na pia. Eu tava lavando a mão e vomitou assim do meu lado, muito. Eu falei, cara, eu era repórter, né? Eu falei, porra, vou entrevistar esse cara, ver o que aconteceu com esse cara. Eu falei, bicho, tá tudo bem e tal? Ele, não, só um negócio comigo, caiu mal e tal. Eu falei, pô, a gente pode fazer uma entrevista, cara, pra explicar, né? Porque acabou de ganhar a luta ali, um relato legal, diferente, uma coisa curiosa, nada de capa de jornal nem nada, mas só pra ter esse registro. Aí eu fiz a matéria com o cara. Isso foi em 2013. Em 2018, esse cara assinou com o UFC. Ele chegou no UFC, que é o maior evento do mundo, e ele deu uma entrevista, ganhou a luta, e deu uma entrevista no ar, falando do meu nome. Aí falou, eu lembro que lá atrás, um jornalista chamado Marcos me viu no banheiro vomitando, e a entrevista que eu dei pra ele, eu falava que ia chegar no UFC, ele deve lembrar disso, eu lembro que eu fiz a matéria, ele deve lembrar disso, e agora eu tô aqui. Eu queria agradecer a família e tal, agradecer a ele também que me deu voz, porque essa matéria repercutiu, e ele ficou conhecido como o cara que vomitou, e chegou no UFC. Caraca. E aí meu pai, que não é ligado em luta, né, na época, ele viu, se por acaso soube disso, e até hoje ele me sacaneia, fica, pô, o que tu falou pro cara lá, o cara parou no UFC, que segredo tu contou pra ele? Eu falei, nada, pai, o cara vomitou, eu fiz matéria com o cara. Então, assim, esses são alguns detalhes de histórias que você vai viver, vai vivenciar, e você não pode negligenciar as histórias, porque a gente vê muita coisa, a gente está tão anestesiado por vezes, que a gente acha que é comum, que é uma coisa trivial, que é uma coisa que acontece sempre, mas aquela história tem uma coisa por baixo. Então, o jornalista é ser inquieto, é futucar, é perceber que ali, não que eu sabia que o cara ia chegar onde ele chegou, mas, pô, que legal, uma coisa diferente, deixa eu ver o que os caras é. Aí vou descobrir várias coisas sobre ele, enfim, uma história legal do cara também. Então, conta um pouquinho de como é você ter esse olhar apurado no jornalismo esportivo. No jornalismo geral, quando era SBT, tive mil experiências, principalmente com tiroteio, assim, era mais hard a parada. Mas o esportivo é mais de contar história, assim, essa é uma história que me marcou legal. Pô, legal, cara. Então, tá acabando agora a live. Daí eu vou encerrar, já que faltam 40 segundos. Eu vou encerrar e a gente abre outra só pra terminar, ok? Show de bola. Valeu, irmão. Até já. Até.